Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa terceira noite do 4A Weekend. Que semana, né, gente? Que semana animada de conteúdo, de tanta coisa boa. E estamos aí na nossa terceira noite para falar de transformação digital no cenário da engenharia. Deixa o seu boa noite no chat, diga de onde você é. Luciane Novinski, que vai estar amanhã com a gente também no Meetup para Profissionais da Informação. Então, temos algumas novidades aí. A partir de amanhã, nas redes sociais, a gente vai lançar uma enquete. E aí, a pessoa que acertar, então, qual vai ser a blusa do Godinho, o estilo da blusa, chegar mais próximo do descritivo da blusa do Godinho, vai ganhar uma bolsa daquele curso de janeiro de documentação técnica comigo. Então, ó, põe a criatividade para pensar aí qual vai ser a camisa disruptiva ou tradicional do Godinho. Todesca, qual é a tua opinião aí? O que você acha que vem do Godinho na quinta-feira? Boa noite. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Começando aqui a nossa terceira noite de troca de conhecimento. Com certeza vai ser mais uma noite que nós vamos receber muitos elogios. Essas duas primeiras, eu estou assim, de alma lavada, enxaguada, porque o pessoal realmente entusiasmou, foi muito bom, né? E sobre, olha, a blusa do Godinho, sinceramente, blusa ou camisa, não sei, né? Eu não consigo dar palpite, não. Ele é disruptivo demais para o meu cérebro. Ai, olha, vai ser muito bom. Ele está fazendo uma propaganda também, né, Todesca, aí nos bastidores com a gente, fazendo uma propaganda da camisa dele. Mas olha, quem acertar realmente vai ser uma pessoa disruptiva, intuitiva. Vai ter muito que pensar aí nas sugestões da camisa do Godinho. Então, fiquem ligados amanhã nas redes, que a gente vai lançar aí a divulgação da programação de amanhã e também esse desafio, né? O que será que vem junto com o Godinho na quinta-feira? Qual é o traje? Mais algum recado, Francesca? Não, eu quero chamar muita atenção para a nossa programação de amanhã, que está imperdível. Né? Nós vamos ter duas rodas de conversa, né? Um encontro, né, dos profissionais de informações que trabalham na área de engenharia. Então, vai ser assim, eu acho que é um encontro inédito, sinceramente, né? Juntar essa galera que nós conseguimos reunir, né, em função do online, né? De empresas, grandes corporações diversas e de várias cidades, e que a gente vai conseguir juntar essa turma toda para estar conversando sobre isso. Vai ser muito enriquecedor, eu estou doida para ver. E logo na sequência, a roda de conversa, né, com a turma do TI, a turma da engenharia e o mediador, que vai ser o Godinho, que vai mediar essa conversa, que vai ser nosso arremate, a nossa finalização dessa semana, não, desses 4 dias de palestras, né, sobre o futuro que vem aí de gestão de informação e de engenharia. Então, assim, chamo atenção, amanhã vai ser um show. Com certeza. Amanhã nós vamos dar um show, vamos todos dar um show. Isso, é verdade. Todos os dias, né, Todesca, tem sido, assim, realmente conteúdos de muita qualidade. São pessoas que estão realmente no mercado, antenadas para as novidades, para trazer conteúdo de qualidade. E hoje a nossa abertura também não vai ser diferente, com certeza. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá? Então, o nosso primeiro palestrante da noite é o Otto Machado. Boa noite, Otto. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Otto, então, é um dos nossos patrocinadores desse evento, da Profits, também é a empresa que fornece o sistema eClick. Então, vamos falar um pouquinho do currículo do Otto. O Otto, então, tem a formação em Engenharia Civil pela UFRJ, titulou-se mestre em 2002, doutor em 2006. Quanto você estudou, Otto? Muito bom. Pois é, bastante. Né? Com especialização em inteligência computacional, competência em gestão documental, desenho de processo, implantação de sistemas,
tendo mais de 20 anos de experiência em consultoria empresarial. Atuou por 10 anos na empresa de consultoria Accenture e atualmente é sócio-diretor-geral da Profits Consult, empresa especializada em gestão documental e tecnologia da informação. E o tema do Otto é um tema muito legal, novas tendências na gestão eletrônica de documentos de engenharia. Muita novidade você vai trazer para a gente, né, Otto? Mas, Otto, antes de você falar, eu queria fazer um adendo ao seu perfil profissional. Muitos anos de EDOC junto com Todesca, isso é muito importante. Faltou isso, né, Todesca? Vou acrescentar de vista, né? A perder de vista. Eu não sei nem quando foi a nossa primeira vez no EDOC, né? Então, acho que isso é importante se registrar. Muitos anos que Otto acompanha os eventos de gestão de informação, não só acompanha, como patrocina, enfim, sempre trazendo novidades. Eu acho muito importante registrar essa parceria. Agradeço muito, Otto, e que a gente continue juntos nos próximos anos. Sim, essa parceria ela é muito forte, né? A gente tem objetivos similares, então acredito que ainda vai acontecer por muitos e muitos anos, sim. É isso aí. Bom, eu vou deixá-los, vou lá pilotar o chat com o pessoal e bom trabalho para nós todos. Obrigado. Boa noite. Vou para lá. Pode me tirar aí, Igor. Otto, agora a tela não é mais palco, né? A tela é toda sua. Obrigado. Obrigado, Ana. Então, vou começar aqui a apresentação. Eu preparei um PowerPoint para a gente passar pelos principais pontos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Está conseguindo enxergar aí, Ana, bem? Sim. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos falar um pouquinho da Profits. A Ana já falou do meu perfil, né? Falta falar um pouco da Profits. A Profits ela é a empresa que desenvolve e comercializa o eClick, que é o patrocinador da A4 Eng, que nós estamos participando. A Profits é uma empresa nativa, COP UFRJ, nós temos um vínculo com a COP UFRJ, que foi, inclusive, onde eu fiz o mestrado e doutorado. A Profits, ela é formada por engenheiros e programadores. Então, só por aí você já vê o quanto que nós somos especializados, né, na questão da engenharia. Nós temos uma especialização grande na questão da gestão documental para a engenharia, mais de 10 anos, né, já atuando. A Profits foi criada em 2009. E ela desenvolve e comercializa o eClick. O eClick, ela é uma solução que hoje já está em aproximadamente 4.000 usuários ativos, né? Vários clientes, e a gente está falando aí de terabytes, milhões de documentos sendo controlados pelo eClick. A gente tem parceria com grandes empresas, como a Amazon, na questão da hospedagem, a Viva e a Autodesk, fazendo integrações com soluções de engenharia e também com a Microsoft. E nós temos casos de sucesso em diferentes setores. Área de óleo e gás, vários casos de sucesso interessantes, tanto offshore como onshore, na parte de siderurgia, logística, no setor elétrico, setor de infraestrutura. Todos esses setores nós temos casos de sucesso interessantes, projetos de grande porte, empresas também com grande movimentação de documentos, fazendo com que o eClick hoje seja um software muito robusto, já passando por muitos testes, muitas experiências de projetos grandes. Vamos entrar, então, no assunto da gestão de documentos dentro do contexto da engenharia. A gestão documental dentro do ambiente de engenharia ela é crítica, ela é um fator crítico para o sucesso do empreendimento. Por que isso? Porque a gente está falando de uma quantidade, uma variedade muito grande de documentos sendo circulando entre vários tipos de vários grupos de pessoas, né? Eu até coloquei uma figurinha aqui exemplificando esses grupos. Então, nós temos o grupo de engenharia, representando a empresa que faz o projeto de engenharia daquele empreendimento.
Nós temos o grupo do cliente, que é o dono do empreendimento, daquele empreendimento de engenharia. Nós temos o grupo de construção, que faz a construção do empreendimento, os fornecedores de equipamentos e outros itens, a área de suprimentos, e ainda tem mais aqui, tem outras áreas que eu não coloquei, tem, por exemplo, a área de gerenciamento. Você pode ter uma empresa focada no gerenciamento do empreendimento. Todos esses grupos, eles podem estar espalhados geograficamente. Então, os fornecedores podem estar, por exemplo, na China, ou podem estar na Europa. A engenharia pode estar sendo feita no Brasil ou nos Estados Unidos. O cliente que contratou pode ser em outro continente. Então, não necessariamente todos esses grupos estão dentro do mesmo ambiente. Muito pelo contrário. Normalmente, no empreendimento de engenharia de grande porte, eles estão bem espalhados. E aí, circulando os mais variados tipos de documentos, né? São desenhos, a letra está pequena aqui, então vou dar alguns exemplos aqui. Desenhos em CAD, atas de reunião, folhas de dados, memórias de cálculo, especificação técnicas, lista de documento, mapa de pendência, parecer técnico, tudo isso são tipos de documentos que circulam para lá e para cá e são elaborados dentro do ambiente de engenharia. Tá? Outra característica, né, da questão documental dentro desse ambiente. O uso de documento desatualizado dentro desse ambiente é um problema gravíssimo. Pode acarretar sérios prejuízos financeiros e até riscos a vidas humanas, né? O pessoal que está executando a obra, ou até os usuários depois da obra. Se um empreendimento tiver erros ali relacionados à questão da documentação, isso aí pode gerar problemas sérios no futuro, né? Por conta dessas características, foi criado um tipo de software que é o gerenciador eletrônico de documentos de engenharia. Em inglês tem até uma sigla que é o EDMS, de Engineering Document Management System, e ele serve exatamente para isso, controlar os documentos técnicos de um ambiente de engenharia durante todo o seu ciclo de vida. É importante destacar que existe essa categoria de GED, de gerenciador, porque existem muitos GEDs que não atendem aos requisitos que um ambiente de engenharia precisa. Existem funcionalidades, requisitos que são específicos do meio. Então, na hora de uma empresa de engenharia contratar um gerenciador, é muito importante que ela liste esses requisitos e faça uma busca em cima de gerenciadores que atendam a esses requisitos, para evitar dor de cabeça depois adquirir um GED que não consegue fazer funcionalidades muito relevantes dentro desse ambiente. Quais são os benefícios de um uso de um GED, né, de um gerenciador eletrônico de documentos de engenharia, pode proporcionar? Primeiro, maior produtividade. A questão de você poder acessar os documentos de forma online, você buscar documentos com uma pesquisa mais sofisticada, onde você pode pesquisar pelo conteúdo ou pelos atributos. A questão de você poder verificar os documentos de forma online, passar a atividade, eu elaborei um documento, eu vou passar para o verificador, fazer isso de forma eletrônica, sem ter que entrar em contato com a pessoa. É um somatório de funcionalidades que faz com que o projeto seja entregue de uma forma mais rápida, né? Essa parte documental seja elaborada de uma forma mais rápida. Então, você ganha muita produtividade com esse tipo de software dentro desse ambiente. Outra questão é a qualidade dos documentos que são elaborados. Esses softwares também têm funcionalidades que favorecem a elaboração de documentos com mais qualidade. Por exemplo, existe a questão do checklist dentro desses softwares, onde possibilita que o verificador ele passe pelos principais pontos que tem que ser verificado no documento antes dele ser liberado para execução. Existe também a funcionalidade de predição de erros, que é uma funcionalidade, inclusive, nova, e que eu vou apresentar com mais detalhe no final, que evita que erros recorrentes continuem ocorrendo dentro do projeto. Então, tem uma série de funcionalidades com esse foco, entregar documentos com mais qualidade no final. Maior segurança no acesso às informações. Esses sistemas, em geral, eles têm essa parte de permissionamento muito detalhada,
Você pode dar permissão para um projeto, dentro desse projeto, qual é o diretório, dentro desse diretório, qual é a disciplina, muitas vezes, desse documento, ou um atributo desse documento, e além o status também. Então, se um documento ele está em fluxo, um determinado tipo de usuário não vai poder enxergar, mas se o documento já está concluído, ele já passou por todas as etapas, ele está aprovado, aí sim, aquele usuário pode ver. Então, até o status entra nessa questão do permissionamento. Além disso, além de você detalhar muito bem o permissionamento, existe uma rastreabilidade de quem fez o que no documento. Então, com isso, você sabe a pessoa que alterou o documento, quem verificou, quem até visualizou um documento, você consegue ter esse tipo de registro, esse log nesses sistemas. Um outro benefício é a satisfação do cliente final. É muito evidente para uma empresa que contrata uma outra empresa a questão da organização das informações, né? A agilidade com que a informação é entregue, a qualidade do documento na hora que ele é entregue, e com isso, obviamente, que um cliente que contrata uma empresa de engenharia para, por exemplo, entregar um empreendimento ou para fazer um projeto, e que ele tem essa agilidade, essa qualidade, ele vai ficar muito mais satisfeito. Redução de cobrança indevida de prazo. Esses sistemas, eles têm, além de controlar toda a parte de arquivo, de documentos, eles também têm funcionalidades anexas, complementares. Uma delas, por exemplo, é essa questão do controle de prazo. O EDMS, ele precisa ajudar aos projetos serem entregues no prazo. Então, tem mensagens de alerta quando um documento vai vencer, ele também permite que você controle, tire relatórios com aqueles documentos que estão atrasados, estão próximos a vencer. Então, tem toda essa parte de controle. E a vantagem também do sistema é que ele mapeia exatamente quem executou a atividade em cada prazo do fluxo. Então, você consegue rastrear quem foi o gargalo daquele processo, quem foi que atrasou aquela entrega. No ambiente de engenharia, isso é comum ter esse tipo de cobrança, né? E aí você não sabe se foi a empresa que fez o projeto, se foi a empresa que construiu, se foi um fornecedor. Com um software DMS, você tem essa rastreabilidade e você consegue tirar relatórios com esse controle. Redução de prejuízo causado por mudança de escopo. Esses softwares também permitem que você controle o escopo original, aquele que foi contratado lá no início. Normalmente, dentro dos projetos de engenharia, você tem isso. Você recebe uma documentação de referência e você executa o projeto em cima daquela documentação de referência. Porém, durante a execução do projeto, muitas vezes existe a necessidade de alterar essa documentação de referência. Um equipamento que tinha sido especificado lá atrás, que teria determinadas dimensões e determinado peso, parou de ser fabricado, não tem jeito, não tem disponível, vou ter que comprar um equipamento maior. Com isso, o projeto, por exemplo, da fundação vai ter que ser alterado, o equipamento agora é maior, tem mais peso, então você precisa alterar o seu projeto. Ter um controle desses documentos de referência que foram alterados e do impacto que isso trouxe para o seu projeto, tanto na etapa de elaboração de projeto quanto na construção, é muito importante, porque depois você vai entrar com um pleito de um aditivo, né, para um aditivo, cobrando aquelas mudanças que foram feitas. Isso é trabalho a mais dentro do projeto de engenharia, e faz, então, sentido você cobrar um aditivo por conta dessas modificações que são feitas. Sem um EDMS, fazer o controle de mudança de escopo na mão é um trabalho complexo de ser feito. O EDMS ajuda muito nesse sentido. Tá? Maior agilidade na questão da certificação ISO. Esses softwares, eles organizam muito a questão dos processos, das evidências. Então, quem fez o quê? Cadê a cópia de verificação desse documento? Como é que é o seu processo? Me mostra aqui o processo. São itens que são verificados, né, dentro do processo de certificação, tanto para obtenção quanto para renovação da certificação. O EDMS, ele já está com essas informações, grande parte, a maioria, já organizada dentro dele. O fluxo está lá, os responsáveis estão lá, você consegue ter a rastreabilidade de quem fez o quê. A cópia de verificação está lá, está armazenada dentro dele. Então, facilita muito o trabalho do auditor nessas questões e, consequentemente,
a obtenção da certificação. Então, todos esses são pontos que o EDMS traz de benefício para a empresa de engenharia, né? Inclusive tem a última aqui, que é a questão também de redução de despesas, né? Com a EDMS, você acessa os documentos de qualquer lugar, então você não precisa a questão do deslocamento para você enviar uma remessa de documentos ou receber documentos. Você pode, inclusive, abrir para os próprios clientes acessarem a documentação pelo sistema, quando os documentos forem emitidos e liberados. Então, você reduz deslocamento, você reduz plotagem, porque as verificações podem ser feitas de forma digital dentro do sistema, evitando que você tenha que plotar o documento para fazer a verificação. Telefonemas para você passar a atividade para alguém ou pedir alguma coisa para alguém. As atividades são enviadas automaticamente pelo sistema. Então, tudo isso resulta em redução de despesas com esses itens, tá? Bom, qual o cenário que a gente identifica hoje de uso de EDMS no Brasil? O cenário é mais ou menos esse. De acordo com a nossa percepção, empresas de grande porte varia aí em torno de 50% a 75% das empresas do Brasil usam hoje um software EDMS. Quando a gente vai para empresas de médio e pequeno porte, esse percentual reduz drasticamente. A gente tem poucas empresas utilizando esses softwares. E aí, como alternativa, o que eles fazem? Eles fazem o que a gente chama de gestão manual dos documentos dentro dos empreendimentos de engenharia. Então, os arquivos, os documentos, ficam no servidor de arquivo, não ficam dentro do sistema. Ou, se não, dentro daqueles softwares de compartilhamento de documentos que ficam na internet, né, que, em geral, são até gratuitos, os boxes, drives da vida, né? São essas duas opções, ou é servidor, ou são essas soluções, e aí nada mais é do que um repositório, né? Toda a parte de controle de prazo, controle de status, tudo sendo feito em planilhas em Excel. Essa é a alternativa para a questão do uso dos softwares EDMS, tá? Por que esses softwares têm uma penetração tão pequena dentro de empresas de médio e pequeno porte? Antigamente, esses softwares eram extremamente caros e tinham um uso complexo. Você, por exemplo, para configurar um software desse, você tinha que chamar o fornecedor e fazer um projeto com prazo razoável. A gente está falando de 3 meses, 6 meses, até projetos de 1 ano, para você configurar e preparar o sistema. E depois, se você precisasse ajustar alguma coisa, por exemplo, o fluxo de documentos mudou. Agora eu quero botar uma etapa nova aqui no fluxo. Tem que chamar o fornecedor, tinha que chamar o fornecedor. A configuração, as modificações, não eram autônomas, precisavam da interferência do fornecedor. Além disso, esses softwares eram providos por fornecedores internacionais. E esses fornecedores internacionais, então, eram muito distantes aqui da nossa realidade. Você, para abrir um ticket, você tinha que abrir esse ticket em inglês, né? Normalmente a língua era o inglês usada, e abrir um ticket demorava 2, 3 dias para ele dizer que recebeu o seu ticket. Para resolver, então, você está falando aí de 1 semana, 2. Isso dentro de um projeto de engenharia atrapalhava muito, porque o projeto é muito dinâmico, né? A questão de prazo, a pressão de entrega é muito grande. Se demorar 1 semana para resolver um problema dentro do seu software de gestão, isso atrapalha de forma considerável. Então, esses aqui são alguns dos principais fatores que fazem com que a gente acredite que no passado não era possível que empresas de médio e pequeno porte acessassem esse tipo de software, né? Só que esse cenário mudou. A gente tem agora o que a gente chama de gerenciadores da nova geração, EDMS da nova geração, né? E esses softwares, eles são nacionais, a gente tem softwares envolvidos aqui no Brasil, como é o caso do eClick, que são robustos e com alta qualidade, entregam, ajudam, né, bastante na questão dos projetos de engenharia. Valores muito mais acessíveis do que esses softwares do passado, não tem nem comparação.
A questão do uso amigável foi um item também que foi resolvido, né? Nós, por exemplo, na Profits, quando elaboramos o eClick, foi um dos nossos requisitos, criar um software que fosse extremamente amigável e desse uma autonomia quase que total para o usuário. Ele consegue configurar um projeto novo, mudar um fluxo, criar a árvore de diretórios e mudar ela a hora que eles quiserem, sem precisar da nossa intervenção. Então, a gente conseguiu, esse cenário mudou radicalmente em relação ao que existia no passado, né? Além de incluir novas funcionalidades. Tem o eClick, por exemplo, ele tem algumas funcionalidades muito interessantes, que eu no final vou até apresentar. Então, esses softwares conseguem ajudar ainda mais do que ajudavam no passado dentro dos projetos de engenharia. O problema que existe em relação a isso é o seguinte: muitas empresas ainda não sabem que esse cenário mudou. E isso causa um problema grande para essas empresas, que ainda não têm esse conhecimento. Porque o fato de ainda continuarem fazendo a gestão manual desses documentos, comparando com as novas empresas que já perceberam que o custo desses softwares caiu muito, e que eles estão muito mais acessíveis, mais práticos, a competitividade fica desigual. Não dá para comparar uma empresa que faz um controle automatizado da documentação dentro de um empreendimento de engenharia com uma que ainda faz de forma manual. Os riscos envolvidos, a perda de documentos, o uso de documentos desatualizados, o esforço que essas empresas têm para manter os controles de status, de prazo, é muito maior. Então, elas acabam perdendo o mercado. E nossa missão, nessa apresentação de hoje e em outras que a gente vem fazendo, é exatamente mudar esse cenário. Mostrar que existe essa nova realidade para que as empresas, pelo menos, pesquisem, né? Procurem uma apresentação, uma demonstração, peçam um orçamento para verem que realmente esse cenário mudou radicalmente. Tá? Nós fizemos uma comparação entre alguns cenários aqui de gestão manual e gestão eletrônica de documentos. Eu vou pedir desculpa, a letra está pequena, mas não teve alternativa, porque eu vou explicar o motivo disso. A gente fez um comparativo entre o uso de um software EDMS, né, com o uso de uma solução de compartilhamento de documentos na web, como é aquele caso que eu falei dos drives e boxes da vida, né? E o uso de servidor de arquivo. Então, nós comparamos essas três opções. Ou a empresa usa um EDMS, ou usa um drive, ou usa um servidor de arquivo. O que a gente percebe, falando de uma forma geral, é o seguinte: essas duas soluções aqui, elas têm uma vantagem, que é você não precisa pagar um valor pelo software EDMS. Em compensação, ela deixa de ter uma lista de funcionalidades, de benefícios gigantesca. Eles não conseguem ter visualização do modelo 3D já embutida dentro da ferramenta de gestão, não conseguem ter comparação automática de revisões de documentos, que facilita muito a questão da verificação se os itens de um documento foram atendidos ou não. Não tem controle de prazo de documentos de forma automatizada, não tem controle de fluxo de documentos de forma automatizada. Não vou ler tudo, né? Porque senão eu vou gastar muito tempo aqui. Não tem controle de avanço físico, não tem emissão de documentos de forma automatizada, não tem envio de alerta, não tem rastreabilidade das ações que foram feitas nos documentos, não tem checklist de verificação, e assim vai. Então, a pergunta que a gente deixa aqui é o seguinte: será que vale a pena economizar uma mensalidade de um EDMS e fazer essa gestão manual para não ter essa quantidade enorme e não ter essa quantidade enorme de funcionalidades? Nós já fizemos algumas análises de retorno financeiro que um software desse dá, e ela é muito grande. O investimento que você faz na aquisição de um software EDMS, ele se paga muito rapidamente. O retorno financeiro, então, vale a pena, sem dúvida nenhuma. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho das novas funcionalidades, né? A questão das tendências dos softwares
desse software de gestão de documentos dentro da engenharia. A gente pegou aqui alguns exemplos que a gente achou interessante mostrar. O primeiro é uma funcionalidade que o eClick tem, que a gente chama de predição de erros em documentos. Ela funciona da seguinte forma. Dentro do eClick, existe o checklist de verificação. O que é isso? Quando um documento ele é elaborado, você coloca ele no eClick e manda para uma etapa de verificação, o verificador ele tem a possibilidade de marcar nesse checklist, que é um formulário que está dentro do eClick, os itens que foram atendidos e os itens que não foram atendidos naquele documento específico. Pode ser criado checklist para todos os tipos de documento. Desenho, memória de cálculo, e assim vai. Então, qualquer tipo de documento, para qualquer disciplina também. Pode ser de tubulação, pode ser um checklist de elétrica, um de arquitetura, assim vai. Com o passar do tempo, à medida que esses checklists vão sendo preenchidos, o eClick ele armazena essas informações e ele cria uma base de conhecimento, onde ele cria um padrão a partir dessa base de conhecimentos para cada profissional e cada tipo de documento. Então, ele vai saber, por exemplo, que o Otto, que é um engenheiro que faz memória de cálculo, sempre que ele bota memória de cálculo de concreto, por exemplo, ele deixa passar esse ponto. Sempre não, na maioria das vezes, né? A próxima vez que o Otto colocar um documento no eClick, antes dele passar para a verificação, o próprio eClick já dá um alerta para ele. Otto, cuidado, normalmente, para esse tipo de documento, você deixa passar esse ponto. Você está ciente? O Otto vai lá e vai clicar dizendo que ele está ciente. E essa informação fica guardada dentro do eClick, para você poder, inclusive, auditar depois. Só o fato do eClick avisar ao profissional reduz significativamente a quantidade de erros recorrentes que acaba chegando na verificação. Nós fizemos um estudo em que essa redução chega em torno de 50%. Você imagina o quanto que isso traz de benefício para um projeto de engenharia? Você reduzir em 50% o erro que uma pessoa comete, o erro recorrente que uma pessoa comete na elaboração de um documento. A gente está reduzindo horas trabalhadas do verificador, que não vai precisar mais verificar esses erros que chegariam para ele, não vai precisar marcar isso no documento. Ele teria que voltar com esse documento para fazer uma revisão, então você está economizando horas das revisões que seriam feitas em cima desses pontos, e depois esse documento volta para um back-check, para o verificador ver se os itens foram atendidos. Então, você economizou tempo desse verificador vendo se os itens ainda foram atendidos. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante que reduz muitas horas na elaboração de documentos e aumenta muito a produtividade dentro do ambiente de engenharia. Uma outra funcionalidade interessante que o eClick tem é a questão do relacionamento automático de documentos. Dentro da engenharia, uma funcionalidade que os EDMS precisam ter é a possibilidade de você fazer um relacionamento, um encadeamento dos documentos. Por quê? Porque normalmente você recebe uma lista, como eu falei anteriormente, uma lista de documentos de referência, e é interessante que você faça o link entre o documento de referência e os documentos que estão sendo elaborados com base nesse documento de referência. Por quê? Porque se alguém vai lá dentro do sistema, baixa esse documento e bota uma revisão nova desse documento de referência, o ideal é que os responsáveis pelos documentos de engenharia que estão sendo elaborados com base nesse documento de referência sejam avisados. Olha, cuidado, o documento de referência tal foi alterado, para que ele vá lá no documento de referência, analise ele e veja se tem impacto dentro dos documentos que ele está elaborando. Porque aí ele vai verificar a necessidade de ter que fazer alguma alteração em cima daquele documento dele, como foi aquele caso que eu falei do equipamento, que, por exemplo, ficou mais pesado, aumentou a dimensão, e aí ele vai ter que refazer o projeto da fundação, por exemplo, né? Onde fica aquele equipamento. Você pode fazer isso de forma manual, clicando no documento e no outro, dizendo, olha, esse é predecessor desse. Você pode fazer em lote, com planilhas em Excel, e você pode pedir para que o próprio eClick já faça esse link para você de forma automática. Como é que o eClick faz isso? O eClick, ele lê o conteúdo dos documentos. Quando você coloca um documento dentro do eClick, pode ser AutoCAD, pode ser PDF, pode ser Excel, Word, ele captura as palavras que estão dentro daquele documento e armazena no banco de dados. Nesse momento, se ele identificar
que dentro do conteúdo de um documento existe um código de outro documento daquele projeto, automaticamente o clique já faz esse link para o usuário. Tá? E com isso, então, ajuda muito nessa questão das interferências e impactos nas modificações de documentos de referência. Assinatura digital, essa é uma nova tendência, está sendo utilizado muito a questão das assinaturas digitais, né? Em virtude, inclusive, da questão do home office, da pandemia, isso cresceu absurdamente. O próprio governo já tem aberto a possibilidade de você passar a assinar digitalmente vários documentos. E esses softwares, então, agora também incorporaram essa funcionalidade. Né? O eClick, inclusive, ele permite que você assine com o seu certificado digital, tendo a validade jurídica, podendo assinar, inclusive, em batelada, em lote. Tá? Visualização 3D, essa é outra nova tendência, também uma funcionalidade que vem sendo incorporada, né? A questão dos projetos em 3D vem crescendo gradativamente, de forma constante. Então, você tem um software, um EDMS, que possibilite você também visualizar os modelos 3D, é uma funcionalidade interessante. Outra funcionalidade interessante é a possibilidade de você integrar o 2D com o 3D. O eClick, por exemplo, ele faz isso. Você está navegando no seu modelo 3D, né, dentro do seu software 3D. E a gente cria uma integração para que quando você clique num equipamento, né, ou num isométrico, apareça uma janela ao lado da sua visualização do modelo com a lista dos documentos atrelados àquele item que você clicou. Esses documentos que estão armazenados dentro do eClick. Então, você integra o eClick com o software 3D para que você consiga visualizar os documentos 2D que estão vinculados àquele item do modelo 3D. QR Code, para confirmação da revisão na obra, funciona da seguinte maneira, essa funcionalidade. Na hora que você plotar um documento, o sistema ele gera um QR Code naquele documento que foi plotado, coloca ali no cantinho, para que quando a pessoa lá na obra esteja com esse documento em mãos, ele tenha a possibilidade de pegar o celular, colocar naquele QR Code e vai abrir, então, no celular dele ou no tablet as informações mais atualizadas daquele documento. Isso faz dentro do sistema, dentro do eClick. Isso faz com que as pessoas da obra tenham a garantia de que eles estão executando um projeto que realmente está na última revisão. Aí evita aquela questão que a gente falou de uso de documento desatualizado. Né? Bom, então, esse aqui é um resumo, né, de algumas funcionalidades que a gente achou interessante mostrar em relação às novas funcionalidades que esses softwares vêm incorporando, e agora eu gostaria de fazer uma demonstração prática, mostrando para vocês algumas dessas funcionalidades. O eClick ele tem a versão web e tem a versão também mobile, tá? Eu vou abrir com vocês agora a versão web, eu vou sair aqui da apresentação e vou entrar aqui no meu navegador. Eu estou usando aqui, no caso, o Firefox, né? Eu vou entrar aqui no eClick para mostrar para vocês, selecionei aqui duas dessas funcionalidades para a gente dar uma passada rápida aqui e visualizar. Então, esse aqui é o eClick. Você, quando entra no sistema, você cai aqui na tela de documentos, como eu expliquei anteriormente, ele é feito para ser o mais intuitivo possível, então ele tem até aqui uma estrutura de organização em pastas parecida com a do Windows Explorer, justamente para facilitar a questão da navegação, né, a identificação dos documentos. Ele é feito para você controlar o seu portfólio de projetos dentro da empresa de engenharia. Então, você tem aqui 2 níveis, você tem o cliente e os projetos daquele cliente, né? Então, você pode colocar todos os seus projetos aqui dentro do sistema, sem problema nenhum. Existe aqui uma pesquisa rápida na parte de cima, onde você pode pesquisar os documentos
pelos seus atributos. Então, você coloca aqui, por exemplo, a elaboração. Basta você começar a digitar o que você quer procurar, que o eClick já entende para você e já te dá sugestões aqui. Então, ó, status de elaboração. Ele mostra aqui os documentos que estão com status de elaboração. Não, agora eu quero ver os documentos que sejam de concreto. Você começa a escrever aqui concreto, e já coloca lá, disciplina concreto. São esses documentos aqui. Não, agora eu quero ver os documentos que estão na conta do fornecedor 1. Ele que está fazendo alguma atividade nesse documento. Então, ele já sugere aqui, ó. E são esses documentos que estão. E você pode compor, inclusive, né? Eu posso compor o responsável pelo documento que está trabalhando nele agora com o status. Eu quero pegar todos os que estão com o fornecedor 1 e que estão com o status de elaboração. Então, o Marco ele vai combinando esses filtros. Isso que eu falei, que você consegue achar os documentos de uma forma muito rápida, muito diferente de você ter isso num servidor de arquivo, por exemplo, né? Bom, existe também aqui no eClick toda uma parte de configuração. Como eu falei, ele foi feito para que o usuário tenha autonomia total. Ele não precisa chamar a gente para configurar um fluxo ou modificar um fluxo dentro de um projeto, criar grupos de usuários e permissões, criar diretórios daquele projeto ou modificar. Tudo isso o usuário consegue fazer de forma autônoma, sem a necessidade da gente precisar mexer no sistema, tá? Obviamente que a gente dá um treinamento no início, prepara todo mundo, ajuda na configuração inicial, mas depois existe uma autonomia total. Vamos dar uma olhada, por exemplo, ó, na visualização de documentos. O eClick, ele permite que você visualize o 2D, né? Por exemplo, esse aqui é um desenho, né? É um desenho em AutoCAD. Eu posso clicar aqui em visualizar, ó. Ele abre no próprio navegador, né? Sem precisar baixar o documento nem nada. Ele abre o documento. Você pode visualizar o documento com as cores do AutoCAD, como se você estivesse realmente dentro do AutoCAD, ou você pode visualizar ele em preto e branco. Você tem essas duas possibilidades, como se você fosse plotar aquele documento, né, imprimir o documento. Você pode dar zoom, né? Você pode arrastar, mover o documento para lá e para cá. Então, você tem esse aqui é o visualizador 2D, mas a gente também incorporou no eClick o visualizador 3D. Eu botei um modelo aqui para a gente dar essa demonstração. Então, você clica aqui em visualizar, ele já entende que ele trata-se de um modelo 3D, né? E ele abre aqui com a visualização 3D. Então, isso aqui, no caso aqui, são alguns tanques, né? Você consegue aqui navegar, você consegue dar zoom, né? Rodar para lá e para cá. A visualização 3D mesmo, né? Embutida dentro do eClick, dentro do próprio navegador. Tá? Então, essa daqui é uma daquelas funcionalidades que eu comentei. Uma outra funcionalidade que eu queria mostrar é a questão da assinatura. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui alguns exemplos de contratos, né? E eu criei um fluxo para esses documentos. Então, a gente pode até visualizar o fluxo. O Click permite isso, que você visualize de forma gráfica os fluxos. É um fluxo simples, tem uma assinatura do gerente. O gerente, se pegar alguma coisa, ele volta aqui para uma revisão. Senão, ele libera para a assinatura do diretor. Tá? No caso aqui do contrato. Você pode criar um fluxo para cada diretório. Então, esse aqui é o fluxo de contrato. O fluxo, por exemplo, de desenho de engenharia já é outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. O fluxo de desenho de engenharia já é esse aqui, né? Elaboração, verificação e tal. Vamos aqui no contrato. Esse contrato, por exemplo, aqui, o 003, ele está em assinatura com o gerente. No caso, sou eu mesmo. Aqui. Eu que estou logado aqui, gerente 1. Né? Então, eu vou assinar agora esse documento, tá? De forma digital. Como é que funciona? Veja como é que é prático. Eu posso fazer isso de forma individual, ou posso fazer também em lote. Você marca aqui, clica no documento, clica aqui em assinar documento, você vai selecionar o arquivo do seu certificado digital. O eClick, então, vai pedir para você colocar a sua senha. Pronto, o documento já foi assinado digitalmente, tá? Para a gente poder comprovar isso, eu vou fazer um download desse documento, do contrato 3. Vou baixar ele aqui para minha máquina e vou abrir aqui ele pelo Adobe. Ó. Quando você abre um documento que foi assinado digitalmente, com certificado digital, o próprio Adobe ele tem uma integração que ele valida a assinatura, tá vendo?
Então, se você, inclusive, clicar aqui no painel, vai mostrar aqui, ó, que esse documento foi assinado pela Profits, né, os dados, que o documento não foi modificado desde que ele foi assinado, ou seja, realmente, esse documento foi assinado de forma, com certificado digital, tendo a questão da validade jurídica, tá? Bom, Ana, acho que a gente passou aqui pelos principais pontos, e agora estão faltando 10 minutos, eu vou dar uma pausa aqui para a gente, quer dizer, não sei quantos minutos estão faltando, para a gente abrir aqui para as perguntas. Otto, tem várias perguntas no chat, espero que a gente consiga responder todas, mas além de toda a tecnologia que você colocou, super interessante, né? Ver como esses sistemas estão evoluindo, pensando realmente no cliente, em trazer uma solução de sistema que atenda o negócio do cliente. Nesse caso, engenharia em especial, né? Que é uma dinâmica totalmente diferente. E eu achei muito legal o que você colocou, né? O custo do GED versus o custo de não tê-lo, ou seja, o prejuízo, o risco que isso pode trazer para um projeto, para uma indústria, para a engenharia. Muito legal. Tem vários comentários aqui no chat, eu vou escolher alguns aqui para a gente poder responder. Então, o Flávio Iorata colocou, né, que soluções de EDMS podem interagir com soluções de inteligência artificial para auxiliar na priorização dos documentos para os projetistas, evitando atrasos na execução do projeto? Tem essa conexão? Sim, é um ponto muito bem colocado, a questão da incorporação da inteligência computacional dentro desse ambiente. Existe uma quantidade enorme de possibilidades que você pode fazer incorporando algoritmos de inteligência computacional dentro desses softwares, né? A questão de priorização da execução dos documentos, a questão da predição de erros, como eu expliquei, inclusive de formas mais sofisticadas, uma série de alertas, de controles que podem ser incorporados. Então, sim, a resposta é sim, existe essa possibilidade. Hoje a gente ainda está, diria, num grau inicial em relação a esse estágio da incorporação da inteligência para facilitar esse dia a dia, mas existe um potencial enorme, incluindo essa possibilidade aí que foi comentada. Tem uma outra pergunta, olha, vários elogios, tá vendo, Otto? As pessoas gostaram bastante da sua explanação. Legal. Tem uma pergunta que ela é grande, ela não coube numa linha só, acho que a gente vai ter que precisar projetar duas vezes. Poderia comentar sobre os riscos de segurança, a governança da informação, documentação nos sistemas informatizados nas empresas com uso de software? Contemplam os requisitos necessários para a segurança dos processos administrativos das empresas? Uma pergunta bem ampla, né? Sim. É uma pergunta interessante, porque a gente está com um assunto aí bem em voga, que é a questão do LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não só em relação ao bom funcionamento dos processos administrativos dentro da empresa, garantindo produtividade, assertividade e evitando falhas, mas também na questão da segurança de que cada um está acessando somente os dados que ele pode acessar. O software ajuda muito nesse sentido. Por quê? Porque existe uma limitação. Quando você armazena os documentos no servidor de arquivo, a precisão de permissionamento que você chega, ela fica num nível muito mais macro do que o nível que você consegue chegar usando esse tipo de software. Como eu falei, os softwares EDMS permitem que você vá lá no detalhe, qual é o projeto, ou a área administrativa, mas qual é o diretório, qual é o status em que o documento está. Então, com isso, você amarra muito bem essa questão do permissionamento e, consequentemente, fica compliance em relação ao LGPD, né? A mesma coisa em relação aos processos e procedimentos internos. Esse tipo de software ajuda muito a você amarrar, automatizar a sequência de atividades, quem pode fazer o quê, controlar a questão de prazos. Você fazer isso sem um software desse tipo, além de aumentar muito o risco, aumenta muito a carga horária para controlar isso de forma manual.
através de planilhas em Excel, por exemplo. É verdade. Até nas divulgações aqui a respeito do Wiki, né, uma das provocações que aconteceram nas postagens foi: trabalha com projetos de engenharia, mas faz todos os controles no Excel. Né? Parece que não combina essas duas coisas, né? Quando em projetos muito grandes, acho que não tem espaço mais para fazer controle de distribuição de documento ou até controle de datas, de prazo no Excel. Eu acho que hoje não... Assim, a tendência de mercado, os próprios clientes ou as exigências do projeto já não comportam mais esse tipo de processo, né? De você ficar fazendo controle só por planilha ou por outros métodos aí não sistematizados. Fica muito difícil e muito arriscado, né? Uma planilha, você tira uma fórmula, tirou uma célula, esquece, acabou o teu controle. É verdade. Efetivo. Eu acredito que o Excel vai continuar existindo por mais muitos anos, porque é uma ferramenta extremamente poderosa. Porém, não dá para confiar no Excel para fazer a lista de documentos, para controlar status. O grosso, né, os controles principais, eles precisam ser mais automatizados, como você falou. O Excel ele deixa muitas aberturas para que o usuário acabe cometendo alguns erros. Agora, em relação a isso que você falou, Ana, infelizmente, a nossa realidade, apesar de realmente ser quase que uma coisa obrigatória para grandes empreendimentos, a gente ainda vê muitos empreendimentos de grande porte com a gestão manual. Talvez pelo aquele ponto que eu expliquei anteriormente, a falta de conhecimento de que o cenário hoje desses softwares mudou muito, né? Ainda tem aquele preconceito de que esses softwares são muito caros, são muito complexos, e aí acabam nem procurando, nem pesquisando sobre o assunto e continuando fazendo da forma manual. Mas a gente ainda vê no mercado softwares projetos de grande porte, todos com gestão manual. Muito desafiador. E aí a equipe, você tira aquele custo de um sistema, da implantação de um sistema, e coloca 10, 15 pessoas só para fazer controle. Não exatamente. Combina também, né? É isso aí. Sim. Mas eu acho que de alguns anos para cá, essa parte de GEDs voltados para a engenharia de sistemas, né, evoluiu muito. A gente já está assim, antes era só os sistemas feitos fora, né? E a gente importava e trazia para cá. Aí tem a questão de variação da moeda, né? E ficava muito caro. Mas hoje a gente já tem boas soluções aqui dentro do próprio país, né? De fazer exatamente. De uma forma bem adaptada para o nosso método de trabalho, enfim, vários benefícios aí. Fico bem contente de ver muitas soluções boas, de qualidade, sendo entregues para cliente, trazendo realmente segurança para os projetos, segurança para as pessoas envolvidas. Então, muito legal. Vamos mais algumas perguntas, porque senão só eu vou ficar aqui te perguntando, Otto. O Jesuína Costa pergunta, né? Este software possui ERP integrado? Permite integração com sistemas de mercado? Essa pergunta é interessante porque essa é uma outra característica que mudou muito com o passar do tempo, né? O eClick ele é um software 100% web. A linguagem web ela é muito mais prática. Softwares web, né, como o eClick, são muito mais práticos de serem integrados, né? Você cria um web service e você transita os dados de um sistema para outro. Então, respondendo sim, é possível integrar com qualquer ERP, qualquer outro tipo de software sem problema nenhum. Tá? O José Silvio perguntou, fiquei com uma dúvida sobre quem seria o responsável por confeccionar os itens do checklist que você tinha comentado. O cadastro do checklist é feito no início do projeto, né, de acordo com cada projeto. Né? Você pode ir lá e cadastrar os itens que são mais importantes, são relevantes em relação à verificação de cada tipo de documento, isso fica guardado dentro do eClick, e aí no momento em que o documento vai ser verificado, aquele checklist aparece para que o verificador marque os itens. Mas isso é uma pré-configuração que pode ser feita de forma autônoma pelos usuários do eClick, que tem permissão, né? Eles vão lá e eles que cadastram os itens do checklist e fazem a alteração nos momentos que eles quiserem.
tem mais duas perguntas, na verdade, uma pergunta e outra que eu vou juntar várias perguntas numa só. Do Arlan, né? Como o sistema eClick trata a taxonomia? É possível definir a estrutura na implantação? Sim. Existe a possibilidade de você criar o que a gente chama de regra de codificação do documento, onde você, de acordo com os atributos que estão sendo selecionados para aquele documento, o próprio eClick já gera o código do documento, né? Então, existe sim essa possibilidade de fazer essa configuração, e é outra característica que é autônoma, né? É possível fazer sem a nossa intervenção. Muito bom. Tem várias perguntas no chat, Otto, sobre segurança desses dados e a LGPD, que também hoje vamos ter uma palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela afeta a engenharia. Então, como que o sistema eClick está pronto para tratar questões relacionadas à LGPD e questões relacionadas à parte de segurança desses dados, né? Não só de dados pessoais, mas segurança de uma forma geral dentro do próprio sistema? Boa pergunta. A gente tem uma preocupação muito grande com a parte de segurança. Softwares desse tipo precisam ter, né? Porque são informações ali, propriedades dos clientes. Existe uma camada de segurança que fica na questão do software, e existe uma camada de segurança que fica na infraestrutura onde esse software foi instalado, né? O eClick, na camada de segurança do software, ele tem uma série de bloqueios. Então, você tem usuários com senhas individuais que são criptografadas, você tem a questão de tentativas, mais de 3 tentativas incorretas, ele bloqueia, né, o usuário, você tem aquela questão de validação com MFA, são 2 camadas, é aquele token, né? Eu não sei se você já usou isso, tem alguns softwares que tem isso, você tem que instalar no seu celular um aplicativo que fica gerando uma sequência numérica, né? E aí você tem que digitar aquela sequência. Além da sua senha, você ainda digita a sequência numérica do seu token para poder entrar no sistema. O eClick tem isso também. Então, a gente tem uma série de ferramentas, né, de requisitos para bloquear o invasor na camada de software. E, além disso, você tem a camada da infraestrutura. Então, vamos supor, o eClick, se ele estiver instalado na nuvem nossa, a gente tem a possibilidade de instalar na nossa nuvem o eClick, que fica na Amazon, e lá a gente tem firewall, a gente tem backup, a gente tem bloqueio por IP, a gente tem uma série de ferramentas também, sob o ponto de vista de infraestrutura, para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de invasão. Na questão do LGPD, o eClick ajuda muito, como eu falei, porque ele, além de você poder criar permissionamento de acesso de uma forma muito mais detalhada, existe toda aquela questão da rastreabilidade também, de quem fez o quê, né? E com isso você consegue fazer auditorias para ver se as pessoas estão tendo acesso ao que realmente eles precisam, colocar informações confidenciais para só determinados grupos de pessoas que podem ter acesso, de uma forma mais detalhada do que o uso, por exemplo, de servidores de arquivo. Muito bom. Otto, muito obrigada, excelente a tua apresentação, o pessoal está elogiando, continua elogiando bastante no chat. Quero te agradecer, então, por essa palestra, por esse conteúdo tão bacana que você trouxe, e agora a gente vai para a próxima, já está ali no chat, né, o link da próxima sala, e fica o convite, Otto, para você participar também junto com a gente. Muito obrigada, Otto. Legal, Ana, obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. Um abraço. Até mais.